A seguir, uma conversa com Samir Bassi. Ele passou 25 anos em sala de aula, chegou a lecionar nas 3 maiores faculdades de Curitiba. Em maio de 2023, no meio de uma aula, ele simplesmente parou, dispensou a turma, pediu demissão e nunca mais voltou. Hoje ele comanda uma consultoria de gestão e inteligência, investe em startups com um grupo de amigos e escreveu 26 livros, construindo sozinho toda a estrutura para publicá-los. Ele diz que está pseudo-aposentado. Também diz que vai se mudar em breve para o exterior. Foi pastor de jovens numa igreja evangélica. Saiu antes de ser ordenado, por razões que prefere não detalhar. E não tem nenhuma rede social. Nenhuma. O que me interessa aqui não é o currículo, é o padrão. Alguém que constrói coisas grandes e as abandona exatamente no auge. Essa conversa é sobre entender o porquê. Tá vendo a minha tela compartilhada aí? Sim, senhor. Deixa eu pegar Qual foi o primeiro deles? Né? Este livro aqui, ó. Gestão do Capital de Giro. Gestão do Capital de Giro. Você é professor de contabilidade, certo? Pior que sou professor de contabilidade, mas não sou formado em contabilidade. Isso é engraçado. Eu sou formado em economia e administração de empresas. E daí... O Luca Pacioli também não era. Era um padre. Então tá tudo certo. Um frade franciscano. Contabilidade não é um conhecimento exclusivo, né? Mas... Não é. E aí, esse já é um livro direcionado mesmo para alunos. Isso. A formação de alunos de contabilidade. Aham. Cara, foi administração e... Perdão, você é formado em administração e? Em economia. Daí pós em finanças, e daí o programa de pós-graduação em estrito senso em finanças também no Uruguai. Eu não fiz no Brasil, né? Minha formação eu fiz fora. Até para poder entender um pouco mais a cultura de um país e ampliar um pouco o universo das finanças, né? Claro. Mas foi interessante esse primeiro livro, cara. Tem aquela história, né? O homem, para ser feliz, ele tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Então, plantar árvore, eu plantei várias árvores na época da escola. Filho eu já tive, mas infelizmente faleceu. E faltava escrever um livro. Cara, meus sentimentos. Mas tá tranquilo. Só teve um filho? Eu tinha uma filha. E eu tive um tempo, antes de se falar desse negócio de burnout, eu comecei a ter alguns problemas que eu achava que era burnout, sei lá, e eu acabei sendo diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, TAG, tá? Grau 3. Daí é tratamento psiquiátrico, tudo, tal, medicação, é algo... não é genético, ele é próprio da pessoa, né? Então, por exemplo, os meus neurônios, eles fazem a sinapse 3 vezes mais rápido do que os seus neurônios. Então, o cérebro ele funciona muito mais rápido. E para isso, você tem que tomar medicação para diminuir o impulso dos neurônios. Basicamente é isso. Você falou que não é genético, mas é fisiológico. É fisiológico. Você tem que tomar medicação, tudo, tal. Por exemplo, uma pessoa normal, se toma um Rivotril, o que acontece com ela? Depada, sono. Para mim não é nada. Eu tomo 7 Rivotril por dia. Você ainda administra sua medicação? Não, é até o resto da vida. Né? Isso não para. Então, o que meu médico... Uma das coisas que o médico pediu para eu fazer era que eu tinha que fazer coisas novas para fazer com que minha cabeça se acostumasse com outras coisas. E eu pensei, falei, porra, eu sempre quis escrever um livro e nunca escrevi. Eu tinha contato com a editora, o pessoal da editora Pearson, né, até em virtude da faculdade que eu dava aula aqui em Curitiba. Entrei em contato com eles e comecei a escrever o primeiro, que foi esse aqui, Gestão do Capital de Giro. Então, o primeiro livro, eu digo que ele surgiu como uma terapia.
E isso aqui nós estamos falando de 2014. 2014. Não, não, agora é fácil escrever livro. Agora é, mas 2014 não era, né? Não Só, existia inteligência artificial. só não era com uma máquina de escrever, né? Você já tinha um Word, mas o trabalho Uhum. praticamente era o mesmo. Você dava de cara com uma página em branco ali. Começar por onde, né? Cara, esse eu confesso que foi o segundo livro mais difícil que eu já escrevi até hoje. Que foi Apesar de ter sido o primeiro, é, qual foi o segundo? Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro? cara, o primeiro é esse aqui. Deixa eu pegar aqui, vou te mostrar o tamanho dele. A Comédia Final, Apocalipse. Qual gênero? Pô, isso aí tem o Ficção? quê? 400, 500 páginas? Não, 646 páginas. Esse foi o livro mais difícil que eu já escrevi na vida. Porque Qual esse livro é foi? Qual é o gênero mesmo? Você falou, meu caro, mas agora eu ficção. tô começando a ficar perturbado. É ficção, só E que é uma ficção meio diferente. Por quê? por Eu que que foi sempre, difícil? eu sempre gostei de ler. Eu li a minha vida inteira. E a comédia final vem da onde? Dante Alighieri. Esse livro ele é formado por duas partes. A primeira parte é o personagem principal do livro passando pelo inferno, pelo purgatório, pela cidade das sombras, por tudo o que Dante passou ali na Divina Comédia. E a segunda parte do livro é o Apocalipse de João, é onde tem ali o silêncio das estrelas e a cidade sem noite. E esse livro ele é muito autobiográfico. Tanto a gente falou agora há pouco aí eu comentei com você da minha filha, né? A dedicatória do livro para Silvana, como sempre. Todos os meus livros são dedicados para minha esposa e ao nosso pequeno anjo Sofia em memória. Esse livro aqui, eu diria que foi como se fosse um exorcismo para mim, porque tudo que eu queria tirar da minha cabeça, tudo que eu queria limpar, eu coloquei aqui. Eu peguei duas coisas que eu gosto, dois livros que eu gosto muito, que é a Divina Comédia de Dante e o Apocalipse de João, e trouxe para cá. Então, é como se fosse eu caminhando, né, em alguns momentos da minha vida pela obra de Dante e pela obra de João. Por exemplo, Dante, quando ele chega ali no purgatório, ele tem alguém que acompanha ele. Então, eu peguei pessoas importantes na minha vida, que também são pessoas que me acompanham ao longo desse percurso todo. Então, esse livro aqui foi o livro mais difícil que eu já escrevi até hoje, e ele levou quase 3 anos para ficar pronto. Que era um livro que eu começava e parava, começava e parava. Então, ele tem coisas aqui que são difíceis, né, até de falar, e foram difíceis de colocar no papel. Não é? Esse livro aqui eu escrevi quando? 24, 25? 2025. Recente. Né? Então eu levei de quase 3 ou 4 anos para poder Essa, tirar ele do papel. Esse foi o mais difícil. essa dificuldade ela não foi exatamente do processo de escrita, mas Não. desse momento de auto-perdão, Uhum. né? E principalmente registro de memórias, né, cara? Que é um negócio. É, é um negócio realmente difícil de lidar. Eu tenho passado por isso, bem recentemente mesmo. As memórias não acabam, e nem Não, devem, né? Nem nunca. devem. Aqui fica um elogio à memória, mas é difícil de lidar, né, cara? É realmente difícil de lidar. Você tá falando aí, tô lembrando de algumas coisas. É, Não, eu fiz questão de colocar no papel. Eu fiz questão de colocar no papel isso. E daí cara, você pega. O Anthony Hopkins acabou de fazer um negócio. Ele lançou um último livro. Eu não sabia. Até então você conhece ele muito mais pelo cinema, teatro. Mas Uhum. ele é escritor também. Ele tem diversos livros publicados. E o último dele foi um lançamento aí, ó, 2, 3 meses. Ele fez entrevistas. O título do livro é
We Did Okay, Kid. Aham, E é seguramente um livro de memórias, né? aham. É porque já está bem velho, né? Ele, cara, mas é diferente dos outros livros dele, ele coloca o coração da mesma forma que você descreveu aí no, na comédia final, né? Especialmente um episódio que ele tem com a filha dele. A filha dele é viva ainda e simplesmente não fala com ele já Aham, há umas boas décadas, né? Isso é curioso, porque se você assistir alguma entrevista, pô, e aqui, Samir, não quero te deixar desconfortável com isso, só fazer uma aham, comparação, mas eu quero te pedir, por favor, abra uma tela aí, digita no YouTube, é um canal, chama The Interview, do New York Times. Essa foi a entrevista, uma das entrevistas de lançamento do livro que ele deu para o New York Times, e é onde o repórter, o entrevistador, é um jornalista, em algum momento ele quer perguntar sobre o livro, e especialmente sobre esse trecho mais pessoal da vida privada do Anthony Hopkins. aham, Ele se nega, cara. Ele realmente se nega, assim. aham. Ele dá uma tensionada, sabe? E responde, assim, até com alguma rispidez. Baixa um pouquinho, ela tá um Nossa, não pouquinho conheço esse antiga já. canal, cara. Cara, esse canal é excepcional, velho. Essas entrevistas aí, olha, não tem entrevista ruim, hein? Você tá Porra. vendo? Ó, só tem cara sensacional. Aham, Vai um pouquinho, você vai achar a carinha do Anthony Hopkins aí. E assista em algum momento. Ah, e aí eles falam, ele vem, essa aqui, ó, Wake Up. Eles falam sobre o Wake Up in Life. Olha o título aham, ele declara isso, né? Bom, ele bota o coração no livro, da mesma forma que se descreveu com a comédia final, e o repórter tenta explorar e perguntar um pouco sobre esse trecho, essa passagem que ele descreve com mais detalhes sobre o relacionamento com a filha, por que que eles não se falam. Ela não o perdoou até hoje, né? Mas ele se redime. Nesse momento ele entende, e ele diz assim, poxa, mandei uma carta para ela e não houve resposta nenhuma, né? aham, Foi uma carta de uma tentativa de resgate da relação, mas ao mesmo tempo a despedida, porque ela simplesmente não respondeu e, aham. ah, cara, nessa hora eu eu acho que eu já estava chorando, velho, de verdade, assim, de lacrimejando compulsivamente. É um negócio emocionante, Samir. E eu admiro não só do Anthony Hopkins, agora voltando para você aí, essa coragem, cara, essa coragem mesmo de colocar as memórias num registro escrito sem filtro, né? É. De forma neutra. Você me permitir, deixa eu te ler aqui, ó, o finalzinho do livro, é Por quando ele vai, favor, por quando ele favor. vai se despedir da filha e de Auriel também, que é quem acompanha ele em todo o período, né? Atrás dele, a cidade sem noite permanece acesa, enquanto o próximo que ousar lembrar. À frente, o mundo recomeça como uma página em branco, não para ser escrita, mas para ser habitada. E Rafael entende. O Rafael, no caso, sou eu, né? O verbo sempre foi mais vivo que a carne. Ele ergue os olhos, vê o reflexo da filha correndo entre constelações que florescem e murmura: Obrigado por ter me esperado. Ela responde sem palavras: Eu nunca fui embora. O vento sopra leve, trazendo consigo o som do primeiro dia do tempo. Não o antigo, o novo. Mas Rafael não precisa vê-lo nascer. Ele sorri e volta. O mundo está quieto. Não o tempo, nem o tempo ousa respirar. Há uma luz que não cega, apenas acolhe. Então, aqui fui eu me despedindo, né, da Sofia. Esse livro aqui, para mim, foi difícil. Daí tem capítulos ali, coisas que falam do meu pai, dos meus irmãos, da minha vida mesmo. Então, por isso que eu digo que esse foi o livro mais difícil que eu escrevi até hoje. Que foi, Robertão?
Parabéns, cara. Então foi, Eu, né, que é isso. É que eu já chorei tanto nessa vida que para mim hoje é tranquilo. eu acho que a gente tem que chorar mais, cara. Eu acho que a gente chorou foi pouco. Aham, Ah, o que eu admiro também, não só a coragem, a escolha do título, muito feliz, hein? aham, Muito feliz mesmo. O Anthony Hopkins escolheu o livro dele, We Did OK Kid, ele não explica isso, foi perguntado, mas não explica. É, não se sabe se de fato esse título ele tá falando com o menino que ele foi, que é um aham, livro de memórias, ele fala sobre a infância dele, ou se pro velho adulto, né, que ele é hoje. aham. Eu vejo a mesma ambiguidade no a comédia final. Foi proposital isso, cara? Foi, foi. Eu tinha que desopilar, eu tinha que tirar de dentro de mim muita coisa. E, e a forma que eu encontrei foi colocar no livro. Tanto é que esse Por foi o favor, primeiro, o volta primeiro. lá. Volta lá pro site para a capa dele, por favor. E aqui no site, ó, se eu quiser comprar o livro físico, o livro digital, o Kindle, e tem até o vídeo que eu faço a apresentação lá no próprio YouTube, né, que eu faço a apresentação de todos os meus livros. E esse foi a primeira ficção que eu escrevi. Eu nunca tinha escrito ficção. Se você olhar meus livros, são todos de contabilidade, finanças e projetos. Ó. Esse foi o primeiro de ficção. Foi o primeiro livro de ficção. Aí o bichinho mordeu, cara. E se você olhar, ó, tudo maluquice. Todos os meus livros de ficção, é tudo maluquice. Esse aqui, Salomão e seus demônios, o que você imagina que seja? Bom, Ó, não dá pra julgar um livro pela capa, né? Mas eu tô vendo. Não sei se você acompanhou um diálogo no Criadoria aí esses dias. Eu acredito que esse é um backroom seu, né? aham. Já viu esse filme? Depois assiste, cara. É um negócio espetacular também. O título sugere algo bíblico, né? Mas não É, tenho dúvidas que é um Samir Base revisitado aí também. cara, olha o que eu estava lendo. Tá pensando no que você acabou de descrever, o que motiva Eu estava lendo esse você a livro, escrever um livro, né? Cabala. Eu estava lendo a Cabala. É o autor? Esse é Gershon Skolem, da editora Chave. Ó, grandão também. Eu estava lendo esse livro aqui e, num determinado momento, ele fala de Salomão na construção do templo de Jerusalém e que ele utilizou demônios para isso. Eu falei, peraí, pô, eu fiz faculdade de teologia, eu estudei um pouco teologia e até onde eu estudei, Salomão não tinha demônios trabalhando com ele. Aí eu fui me aprofundar na Cabala, a Cabala falava que tinha, só que não se aprofundava tanto. Aí eu fui para a nossa boa e querida inteligência artificial e cheguei nos textos da Goetia, que é algo meio que tenebroso aí para alguns, e na Goetia dava o nome dos 72 demônios que Salomão utilizou na construção do templo, Ele usou demônios. de acordo com a Goetia. Eu falei, peraí, se ele usou demônios, por que eu não pego a história de Salomão e trago para os dias de hoje? Transformo Salomão num grande CEO de uma grande empresa, que ele só consegue criar esta grande empresa com a ajuda dos demônios, dos 72 demônios.
que é a história que está na Goetia. Aí que surgiu, então, Salomão e seus demônios e o espelhamento sombrio. E agora uma capa sugestiva, né? Uhum. Não, e olha a contracapa. É o inverso da capa. A capa está o Salomão em cima e o demônio embaixo, e a contracapa é o demônio em cima e Salomão embaixo. Daí o Luiz, que que eu fiz? você quem concebeu Sim, o capa? O que eu cara, imagino que sim, mas capa aí. ó, sempre com ilustrações também, tudo. Então, tudo com IA, cara. Isso aqui tudo entra na IA, a capa, todas as ilustrações dos livros, hoje eu tenho feito eu mesmo, tudo com IA. Então, esse livro aqui, ele pega um pouco de Bíblia. Quer ver um outro que pega a Bíblia também? Eu comecei a gostar desses negócios, cara. Metatron. Metatron. Onde ele tá no site? Tá logo ali do lado, né? Fica aqui, ó, o Príncipe do Semblante. Isso aqui está na Bíblia, Metatron está na Bíblia. Quem é Metatron? É um dos poucos que ascenderam aos céus sem morrer. Quem foi? Enoque. Enoque foi um dos poucos que ascendeu aos céus sem morrer. Aqui tem as imagens. Então, aqui eu conto a história de Enoque, só que trazendo para os dias de hoje também. Eu conto lá como que ele surgiu, toda a briga que houve nos céus com a criação, com o surgimento de Enoque, que daí quando Enoque sobe é assunto aos céus, Deus troca o nome dele para Metatron, o príncipe do semblante. Eu permaneci com o título. E é a história de Metatron aqui na Terra, né, que ele vai lutar contra demônios que querem dominar a Terra. Em que livro da Bíblia está o Enoque? No livro de Enoque mesmo. Ele fala no próprio livro de Enoque. E quem escreveu? Dizem que foi Davi, mas ninguém sabe ao certo. E esse aqui é outra viagem também. Ó. Esse Cara, livro você praticamente está fazendo o que Davi fez à época, se foi ele que escreveu. Ou é, quem quer que tenha escrito. só que eu trago para os dias de hoje. Sim. Olha esse aqui, ó, Protocolo Nefilim, quando o inferno cobra a fatura. Título pesado, mas tem tudo a ver. E esse livro se passa em Curitiba. E quem são os nefilins? Já ouviu falar dos nefilins? Não. Os nefilins são os filhos que quando o Lúcifer é expulso do céu, descem com ele 200 anjos, vamos dizer assim, né? Ou 200 demônios. Esses demônios, alguns deles se relacionaram com as mulheres aqui na Terra. E os filhos deles eram os nefilins, eram os gigantes. Só que eles não tinham contornos, né, físicos, nem de ser humano, nem de anjo. Era algo meio estranho. Então, por isso que eles eram chamados de gigantes. E esse livro aqui é um cara que tem DNA daquela época. O nosso auditor aqui, também, por incrível que pareça, o nome do cara é Rafael, não sei porquê. E ele tem os genes dos nefilins. E acontece uma invasão na Terra, que isso lá em Apocalipse, João fala que os nefilins vão voltar, tal. E daí os nefilins atacam Curitiba e o mundo. E daí é o Rafael tentando matar, acabar com os nefilins no Brasil. O herói. E esse último que aparece aqui de ficção, a Armadura das Seis Marcas, foi semana passada que eu publiquei. Eu nem recebi ele ainda. E esse aqui Quanto, fala... quanto, quanto tempo, em média, da pesquisa, ideia, execução, digitação, até ele ter um rascunho pronto para impressão? Cara, antes da inteligência artificial era um ano. Era um ano, 7, 8 meses para escrever um livro. Hoje, eu estou conseguindo escrever um livro em 4 meses.
com tudo, Revisão, com tudo. deixa E ele eu, pronto. e eu que faço tudo, tá? Eu não, eu acabei saindo das editoras. Se você ver, tem aqui a marca a SB em cima dos meus livros, né? Lógico, eu tenho alguns livros publicados em editoras, na editora Pearson do Brasil. Esses aqui são a editora Intersaberes, que é do Os Grupo primeiros, ó. Inca, né? Mas eu hoje, eu mesmo estou publicando os meus livros. Dá mais trabalho, né? Mas eu mesmo acabo publicando. E eu Você diria tem que mais autonomia e controle, né? sim, né? E sempre levando em consideração o que você precisa no livro, né? Porque tem muita gente que sai aí publicando livro à torta e direito e nunca publicou para uma editora, por exemplo. A editora tem um critério, são extremamente criteriosos. Então, o que eu peguei? Todo esse critério das editoras e trouxe para dentro aqui do meu dia a dia. Né? A questão de citações, de buscar citações corretas, de uma diagramação que fique fácil para o leitor, que ele possa entender aquilo que ele está vendo, né? Registrar os livros, né? Todos os meus livros têm ISBN, né? Que é uma numeração obrigatória que você precisa ter para ter o catálogo do livro, né? Então, todos os meus livros eles vão ter a ficha catalográfica, ó, onde vai estar o ISBN. E recentemente chegou no Brasil, isso era algo que não tinha no Brasil, que agora tem, é o ISBI, que é para o autor. É uma classificação internacional do autor. Então, se você entrar nos sistemas de busca mundiais e colocar o número lá, você vai ver todas as obras publicadas por aquele autor. Eu lembro que quando Isso saiu, vai para a biblioteca do Congresso? Não. vai para todo e qualquer lugar. Se você entrar lá no CBL, a Câmara Brasileira de Livros, né, ele vai aparecer lá, que é onde eu mesmo registro, né? Câmara Brasileira de Livros, CBL. Então, eu registro aqui todos os meus livros, eu faço o registro aqui. Inclusive, eu estou pensando em colocar um livro meu para concorrer no Prêmio Jabuti. É aqui que é feito. Então, eu venho aqui em SBN. Isso seria extraordinário, hein? Vê-lo concorrendo a um prêmio Jabuti. Uhum. Então, daí aqui você paga, tem todos os preços para você poder fazer. O Não. registro. Ó, ISBN 28,60. O ISNI, R$ 60 hoje. Daí você paga o arquivo do código de barras, né, que você tem aqui atrás, né? Esse código de barras que tem aqui atrás, você tem que pagar para ter ele. Daí a ficha catalográfica, para poder fazer essa ficha aqui dentro aqui também. Isso tudo uma vez só ou cada Por ano livro. você tem que. Tá. Não, por Mas é livro. uma vez só e É é uma pro vez resto da vida. só. E daí, se eu fizer uma segunda edição desse livro, eu tenho que ir lá e pagar o ISBN novamente. E aí você Então, tem um material renovado. Uhum. Então, todos os meus livros têm isso Não, aqui. não necessariamente uma reprintagem, né? Não, É uma reedição quando reedição. tem uma Uhum. atualização, alguma. Daí, quando você faz uma segunda edição, por exemplo, eu tenho livros aqui que estão na segunda edição. Quer ver? Pá, pá, pá. Os da Pearson com a capa verde, aqui. Esses aqui estão em segunda edição já, ó. Que foi o capa verde da Pearson, está com segunda edição. Análise das demonstrações contábeis e gestão tributária. É, isso aí teve atualização e um bocado, por sinal. Na É. última década, esse negócio aí Uhum. alterou, que foi uma beleza. E tem um livro, cara, que eu digo que é o meu xodó, Roberto. Esse aqui. Geeknomia. Geeknomia, Uhum. o universo nerd da gestão empresarial e estratégias inteligentes. Cara, Cara, isso esse livro aqui, cada capítulo é uma viagem. Eu escrevi ele em 2024. Então, capítulo 1, ele fala sobre liderança e ética.
A arte de liderar como um mestre Jedi. Então, capítulo 1, eu falo todas de liderança de acordo com os Jedi. Capítulo 2, planejamento estratégico. Lições de Game of Thrones para a gestão. Capítulo 3, inovação e criatividade. Aprendendo com Tony Stark e a indústria 4.0. Daí o próximo, gestão de pessoas. O encantamento de Hogwarts nos recursos humanos. Daí o outro, gerenciamento de projetos. Os Vingadores em ação. O capítulo 6, gestão financeira. Decifrando o código com Sherlock Holmes. O 7, marketing e comunicação. Estratégias de marketing nas estrelas com Star Trek. Transformação digital, Matrix e as novas tecnologias. Gestão de crises, aprendendo com apocalipse zumbi. Gestão colaborativa, o poder do coletivo em Star Wars. Inteligência artificial, a revolução dos robôs. E mundo virtual, o poder dos games na gestão empresarial. Então, o que eu peguei? O que acontece dentro de cada um desses personagens, vamos dizer assim, e trouxe para o dia a dia da gestão das empresas. Um paralelo com lição de liderança empresarial. Ana, uma curiosidade, você aplica isso na SB Inteligência? Sim, bastante. Que é a empresa que você tem, né? Tanto é que... Mostra aí pra gente o site. O da SB está aqui. Então, antes de se publicar um manifesto, você seguramente executou isso, aplicou essas suas referências na própria empresa. Sim, que é o conceito de inteligência que eu trago aqui, né, para nós. Ó. Na SB, compreendemos que o sucesso de uma empresa não é apenas uma questão de sorte, mas sim de estratégia, método e execução inteligente. É exatamente o que eu faço dentro dos meus livros, né? Então, nossa área de inteligência é dedicada a capacitar negócios de todos os portes a otimizar seus processos, fortalecer sua gestão e alcançar resultados exponenciais. Daí aqui os nossos pilares e os serviços da empresa. Então, também tem blog, ó, tanto no meu site lá, quanto aqui na da SB, tem um blog que às vezes eu venho e escrevo alguma coisa. Esse aqui eu escrevi semana... Não, eu não tenho muita frequência, esse é meu problema. Eu não tenho muita frequência em escrever no blog e também para criar vídeos no YouTube. E os meus vídeos no YouTube, o pessoal vai entrar depois lá, é inteligência artificial também, tá? 100%, né? Eu uso... Tava vendo, tem até o selinho ali, que agora o YouTube faz questão, né, de um disclaimer ali, uso de IA. Então, ó, os meus vídeos eu criei um gêmeo digital, então é esse gêmeo digital que faz as apresentações, tanto no Samir Base quanto no SB. Ó. Que é mais fácil para mim, alguns eu ainda coloco vídeos, Sem tal, dúvida. mas são todos. Sem né? dúvida, produtividade aí é uma conveniência e tanto. Uhum. Agora, mas voltando para SB Inteligência um pouco, o conceito desse último livro que você apresentou aí, que é o Nerdnomia. Geeknomia. Geeknomia. Uhum. Dá um exemplo claro de um desses conceitos que você descreveu há pouco, aplicados na gestão e condução da tua empresa. Vou pegar aqui o primeiro capítulo, que é a liderança Jedi, que eu sou fascinado por Star Wars, né? Então, quando você pega Star Wars, você tem lá toda uma linha do bem e do mal. Muitas pessoas vão para o lado do bem. Eu já não. Eu vou para o lado do mal. Em termos, vamos dizer assim. Mais imperador, Sith. Por que do lado do mal? Eu tenho Então, um monte dos branquinhos, né? é mais um raciocínio cultura Sith. Uhum. Então, e dá um exemplo prático, mostrando o teu site da SB Inteligência, onde que eu enxergo isso, cara? Cara, no site talvez você não enxergue muito, né?
Mas a cultura City, se você pega toda a questão de liderança, a hierarquia que eles têm, cada um tem a sua atividade, cada um tem efetivamente aquilo que tem que ser feito, tudo querendo ou não com um certo planejamento. Né? Que você pega, por exemplo, a Tem um República. código, um código rigorosíssimo disso. Você pega o pessoal da República, eu não sei onde é que vai estar esses livros. Cara, eu tenho tanto livro aqui. Ah, olha isso aqui, Roberto. Quem você conhece na vida que tem o código do caçador de recompensas de Star Wars? Nunca vi isso aí. Esse livro existe, meu Deus. O Arquivo Rebelde. Isso aí é trabalho de fãs, né? É, e para mim esse é o melhor de todos. Manual do Império. Manual do Império. Esse deve ser um livro fabuloso. Cara, daí aqui ele vai dizendo tudo como funciona o Império. A mitologia detalhada. Explica as armas, explica tudo. Então, daqui eu tiro muita coisa. Né? Por que Para que os gestão. uniformes são assim? Então, daqui eu acabo tirando muita coisa para trazer para o dia a dia mesmo das empresas. E quando eu dava aula, eu utilizava isso muito no dia a dia nas minhas próprias aulas, né, com os meus alunos. Agora que eu digo que eu sou um jovem senhor pseudo-aposentado, porque eu parei de dar aula, pelo menos aula presencial, né? Porque eu ainda continuo dando aula, mas aula para mim. Aqui, ó, você vê aqui no meu site, tem os meus cursos. Então, cursos práticos, rápidos e baratos para quem precisa. Gestão de tempo e produtividade na prática, gestão financeira para empreendedores, como sair das dívidas e limpar o nome, esse é um bom Não, manual. e todos os Explicando cursos têm livro, estratégia. tá? Prompt é igual a poder. Se você olhar aqui, ó, você vai ter o livro Prompt igual a poder aqui, ó. Quando o aluno conclui o curso, ele ganha o livro. Então, os cursos são complementos dos Nesses cursos, ou livros. seja, nesses produtos, você tem lá o Geeknomia. Não, de economia não tem o curso. Não, o que eu quero dizer, os conceitos que você explora no Ah, sim. Geeknomia Uhum. estão nos cursos. Estão nos Você cursos. acabou de afirmar que você partiu do Manual do Império, gerou o Geeknomia. Você aplica esses conceitos na gestão da tua empresa e também nos produtos que você E oferece. também nos cursos. Produtos e serviços. Né? Uhum. Cara, você quer criar um império, não? Nem tanto, cara, nem tanto. Não, se você, você simplesmente está propagando isso. Agora, ok, por que o império e não o lado A do bem da República. força, a república? Cara, a fascinação que eu tive quando criança, quando eu entrei no cinema e vi o Darth Vader pela primeira vez, Incrível, né? impagável. Incrível. Então, dali que surgiu esse fascínio. Né? Para mim, então, É o vilão mais amado da história do cinema, né? E não cara, tem substitutos, cara. Simplesmente não teve. Tem os anti-heróis aí, muita gente idolatra, outros anti-heróis, mas no mesmo grau que Darth Vader, ele entrou realmente no inconsciente coletivo, assim, ele é admirado. quem que é esse? É o vilão do Batman. Ah, puta, qual que é o nome dele? Blade, acho que é. São os zangados lá dos Smurfs, quem que é esse cara? Gargamel, né? Não, não é o Não, é Gargamel, o o que que é? Vingado. Então, cara, se você olhar aqui os meus. Você admira os vilões, os anti-heróis. Os anti-heróis. Olha esse outro aqui. Darth Vader, Em parece um formato, Buda.
É um em Buda. formato de Buda. Então, eu tenho muitos. Ah, já que eu sou curitibano, não posso deixar de fora, né? Uma capivara. Ah, não é uma. Isso aqui, às vezes eu estou sentado aqui, trabalhando, eu estou amassando ela. Ela é feita para isso. Pra aquelas bolinhas de desestressar, sabe? Para desestressar. Então ela está aqui do lado, sempre comigo. Mas isso é uma curiosidade, cara. Também, você não está sozinho, você não é o único, né? Como a gente, temos uma comunidade global enorme aí que admira o lado negro da força. Uhum. Você nunca teve um conflito moral? Que eu quero dizer, pô, essa admiração pelo mal e tornar isso ainda um método para usar na gestão da própria empresa e também replicar isso através de produtos e serviços. Nunca, em algum momento você falou, poxa, mas eu estou realmente Não, cara. admirando e replicando o mal? Não, porque eu vejo que se você olhar a fundo mesmo a questão do império, eles estão combatendo violência com violência. Então, tem essa questão de rebeldes e traidores. Num determinado momento, se você for olhar toda a cronologia de Star Wars, cara, está espalhado aqui em algum lugar os livros, né, da cronologia mesmo. Eu tenho todos os livros que são os romances, né? Os Não vou 9. achar aqui. Então, o próprio George Lucas, ele se confunde um pouco em determinado momento quem é o bem e quem é o mal. Se você for olhar no episódio 1, né, Força Fantasma lá, quando ele vai fazer o Anakin, né, que ele vai recrutar o Anakin, ele usa de recursos que não são muito, vamos dizer assim, Ortodoxos, né? ortodoxos ou legais, né? Então, se a gente for olhar para o lado do Império, cara, é uma empresa. Você tem razão nisso, você tem razão nisso, Tem 24 e ao longo lados. dos 9 originais, ele deixa claro a ambiguidade, né? Sim, Não sim. existe bem e mal, todos têm seus reveses aí, e suas características questionáveis. A famosa cena do Han Solo, em que a Disney, depois, anos depois, quando assumiu os direitos, né, da empresa de George Lucas, ela mudou. Eles quiseram mudar, né? E Sim. mudaram dizendo que o inimigo ali, ou a ameaça, é quem tinha atirado primeiro, né? Isso virou Uhum. meme, virou camiseta, né? Mas aí os fãs se queixaram bastante, falou o Han Solo sempre atirou primeiro. E aí eles voltaram, né? Voltaram com uma edição aí, com a cena original em que o Han Solo atira primeiro. Não, ó, se você pegar esses dois Naquele, livros, naquele, naquele momento ali, era eu não me lembro qual era o filme exatamente, mas o Han Solo era naturalmente o herói, né? Ele era do episódio 3. do lado bem. Uhum. E só que o George Lucas deixou ambíguo ali, ele fala, cara, mas ele tem seus momentos de perversão. Uhum. E fica muito bem claro isso. Cara, se você olhar aqui, esses dois livros, um fala do Império, o outro fala dos rebeldes. Aqui, esse dos rebeldes, ele fala muito mais da, das máquinas, das armas que eles tinham. E aqui no Império, eles falam muito mais da estrutura que o Império tinha para poder combater as máquinas dos rebeldes. Então, aqui no Império, você tem toda a estrutura de como é formado os Stormtroopers, os postos de comandos, as armas, tudo, coisa que aqui a gente não tem. E o caçador Inteligência militar. é a inteligência militar, a arte da guerra, não adianta. E quando você vai aqui para o manual do caçador de recompensa, é o Din Djarin, o Mandaloriano, que para mim foi a pior coisa que os caras podiam ter feito na série Star Wars para ter criado o Mandaloriano. Então aqui o caçador de recompensa é o Mando. Eu perdi tempo da minha vida ainda no cinema assistir aquele filme, mas tudo bem. O filme ou a série?
O filme, eles fizeram filme. Fizeram um filme, Mandalorian? É mesmo? Sim, Mandaloriano. Eles fizeram filme. Pô, perdi. Mas a série é Não, boa. você ganhou, você ganhou, você ganhou. Você não foi, você ganhou. A série é bacana, eu gostei. A série é bacana, mas o filme. O filme é uma temporada da série. A série foi um acerto da Disney, cara. Ela vinha numa tentativa ali de tornar o conteúdo, né, Uhum. em série, um desastre após o outro. A Mandalorian acertaram. Claro, também deixou essa Mas filosofia sabe que woke, né? eu prefiro? Eu preferi a Choca do que o Mandaloriano. A Eu prefiro Choca? a Choca. Você não viu Não, a série? não. Tá na Disney Plus. Essa série aqui, ó. Star Wars, a Choca. Dá uma olhada depois lá. Sem dúvida. Eu preferi a Choca do que Mandaloriano. E tá para sair a segunda temporada agora. Cara, pra você ter uma ideia, eu sou tão maluco, tão maluco. É que aqui a gente mostrou só, eu te mostrei só 2 canais, né? Eu tenho mais canais. Mostra, por favor. Universo Star Wars para gestão. Eu tenho um canal chamado Basecast Nerd. Só fala disso. Ó, Pô, esse aqui esse aí não você dá. não deixou, eu vou divulgar isso aí, hein? Você já colocou na tela agora? Eu vou colocar na legenda do YouTube aí para todo mundo Pode pôr se lá. inscrever, pô. Eu tenho um livro aqui. Cara, outra coisa que eu adoro, One Piece. Nossa. Ó, tem um vídeo aqui. A única ordem correta para assistir Star Wars, os filmes e as séries. Porque o Ah, pessoal às vezes se bate para assistir a sequência, né? E aqui nesse vídeo eu mostro a ordem correta que você tem que assistir. Você tem que começar com um filme, depois você vai para uma série, depois você vai para um desenho, daí você vai para um filme de novo. você sistematiza isso aí? Pô, tem que ver Sim, então. Deixa eu já me inscrever nesse canal e assistir esse episódio. então, Para cara, revisitar. Se eu tiver que rever aqui, eu vou revisitar. Pegar os que eu já assisti e aham. intercalar. E aqui eu falo, ó, para você ter uma ideia, fazia tempo que eu não publicava aqui, ó. Mais 6 meses. Daí que eu fiz um da Marvel aqui. Ami, me permite uma sugestão? É, Tô vendo correlação, você me corrige se eu tiver errado e já corta as minhas asinhas aqui. Mas, meu amigo, você tem que fazer alguma coisa. Com John Wick, aham, que também tem um universo, uma mitologia, uma escrita de códigos próprios, e é aham, fabuloso, ao meu ver aqui, associando com o que você acabou de descrever, Star Wars tem sim muito a direcionar e ensinar para gestão de empresas aham, e vida pessoal. E Lobo Solitário, cara. Mangá, que é um mangá também aham. espetacular. Puta, eu tinha essa edição completa, ela simplesmente sumiu da minha casa. Ah, Lobo Solitário, você já ouviu falar? já ouvi. É um mangá clássico, né? E Aham. é Japão feudal, toda a trajetória ali de Ronin, A samurais série que e eles os, sen fizeram lá, Shogun também, e né? os senhores. Shogun já é mais recente, né? Sim, aham, De coisa aí tem de 2 anos. 2 anos mais ou menos. Também espetacular. Mas fica uma sugestão aí, cara, para produção de um episódio do Basecast Nerd sobre Lobo Solitário e os 4 John Wick, né? Que são e, filmes ó, espetaculares. ele tem mais um canal aqui Tem ainda, mais um, Conversiando. Conversar. Converseando, que aqui eu só falo de IA. Mas tem dia que eu publico, tem dia que eu não publico. Então, quando sai alguma notícia legal sobre IA, eu venho aqui e falo. Por exemplo, surgiu um banco na Ásia lá, todo focado em IA.
Peguei e vim aqui e fiz um videozinho. Essa discussão que estava tendo aí ultimamente sobre aquele negócio da OpenAI, e da Anthropic, que ela criou vida própria, eu vim aqui e fiz um videozinho. Olha, e uma curiosidade, por que 3 canais? Por que não em um só? Não sei, eu quis separar, na verdade. Eu quis deixar esse aqui mais para assuntos pessoais, assuntos do dia a dia, e que os alunos possam usar para divulgação dos meus materiais. Aqui, por exemplo, a armadura das 6 marcas, o livro que acabou de sair, está aqui a apresentação dele. Daí esse do Basecast, para eu poder falar um pouco só desse universo nerd, que eu gosto bastante. Conversando, eu criei faz pouco tempo esse canal. Tem 2 semanas que eu criei ele. Né? E o da SB para poder trazer coisas voltadas para empresas. Mas aqui é muito mais para poder complementar, às vezes, os livros do que qualquer coisa. Hoje o meu Eu, universo... eu, eu gosto dessa rigidez de linha editorial, Uhum, mas eu não adoto para mim. Eu te falei, eu estou reativando o canal, né? Você faz parte do projeto agora. Esse uhum, episódio está sendo gravado, vai subir lá. Mas eu não penso em adotar única e exclusivamente a linha editorial de entrevistas, entrevistas uhum. sobre negócios. Eu tô misturando assuntos, eu estou misturando impressões, backrooms, né? Sim. Backrooms, como você faz, você dividiu em 3 canais, mas eu vou colocar tudo lá. Cara, eu já cheguei a ter mais de 15 Mas, canais, Roberto. mas agora você, Deus do céu, você citando isso está me fazendo refletir um pouco, se isso é eficaz, cara, isso é eficiente. Uhum. No final das contas, você quer audiência, você quer ser ouvido, né? Cara, isso aqui para mim é diversão. Eu faço quando eu estou bem. Eu estou bem e falo, vou fazer um vídeo. Vou ali, pego as minhas IAs, tudo feito com IA. Né? Hoje eu diria que não dá mais para a gente deixar a IA de É fora das coisas. inescapável, é inescapável. Você consegue descrever brevemente, em bullet points, assim, qual é o processo mesmo, falando de vídeo? Como é que você parte da ideia ao produto final, que é o vídeo no ar? Cara, eu criei um agente para isso. Eu tenho um agente no chat GPT que faz isso para mim. Então apresente-nos. Você tem nome esse agente? Não? Não, eu só chamei ele de YouTube. Batizá-lo, hein? Eu só chamei ele de YouTube. Aqui, então, vamos supor aqui, canal. Professor Samir Base. Sobre o que você quer falar, Roberto? John Wick, Aí. a filosofia de gestão empresarial de John Wick. 1, 2, 3, 4. Logaritmo romano. Só isso? Tem uma sinopse bem estúpida, né? Mas claro que tem mais. Você colocou o prompt, ele vai desenvolver o que aí? Ele vai Enquanto ele está desenvolver pensando, o roteiro. mostra o que você está pensando. O Ele que vai desenvolver o roteiro para mim em 8 parágrafos. Por que 8 parágrafos? Porque é o tempo entre 8 e 10 minutos o vídeo. Vai me gerar a estrutura da thumbnail e vai gerar a thumbnail. Então aqui ele está pensando, ó, depois você vai aí para o avatar, você usa o regen. não, eu faço aqui mesmo. Ah, não, dei o avatar para poder gravar, eu gravo Tá? lá no Regen. Você joga o roteiro lá. Eu jogo o roteiro lá e ele cria no Regen. Só que aqui ele demora, né? Porque ele está Esse pacote, pesquisando. ok, deixa ele pensando aí. Ele não está só Isso tudo fica pronto em quanto tempo? de 30 a 50 minutos. Depende do tempo que eu levo para processar aqui no Regen. Quer ver? Vamos abrir o meu Regen aqui.
Ó, a quantidade de vídeos aqui. Isso aqui é tudo que não está pronto, tá? São projetos que ainda tem que ser elaborados. Eu vou tendo ideia, eu venho e jogo aqui. E ele vai ficando. Então, eu criei meus avatares, ó. Você pode ver que o cenário é diferente. Então, quando é para um canal, é esse cenário. Quando é para... Ó, esse é o canal, esse é o cenário do Samir Badi, professor. Esse aqui é para o canal da SB Inteligência. Esse aqui é para o canal do Conversiando. E esse aqui é para o canal do Basecast. E esse aqui é para cursos. Então, eu estou com todos os meus avatares aqui. Vamos ver se ele já gerou. Olha lá. Quando ele estiver pronto, uau. Ele gerou. Filosofia de questão. Ele cuspiu questão. Uhum, Ele falou de questão. Por que ele falou questão? Coisa incrível, né? Os uhum. outputs são uma pantera. Daí aqui ele vai falar, no primeiro, John Wick encontra ideia empresarial que muita companhia ignora. Relacionamento. Ah, e sempre no primeiro tem o cliffhanger, né? Ó. Se você acha que John Wick é só um sujeito de terno, arma na mão e uma fila interminável de gente querendo matá-lo, eu vou lhe propor uma coisa. Assista os 4 pensando como empresário. Pô, Roberto, Isso tá no teu prompt system, isso tá no teu agente. Uhum. Ele vai cuspir isso aí, ok. Vamos o quê que você falou? Você ia falar, eu ia concluir tua frase. Vamos fazer ele. Vamos. Eu quero te pedir ainda mais, vou só te pedir aqui, meu Daí cara. aqui, ó. Quando você for publicar isso, você publica em collab com o meu canal. Uhum. Vai nos fora. Porque isso vai lá para minha linha de vídeos ali de collab, né? E daí aqui, ó, ele me dá o conceito que eu Se você defini. quiser, claro, desculpa. Não, vamos fazer junto. O conceito que eu defini que eu quero a thumbnail. Então aqui ele diz, ó, composição, formato 16 por 9, 1920 por 1080 px, a estética, fotorrealismo cinematográfico high-end, o professor Samir Base como personagem principal, tem que olhar diretamente o espectador com o rosto claramente iluminado e separado do fundo. Então aqui ele me deu a descrição, me deu o título. Samir, uma pausa. Isso, Ah, se você quiser e puder mostrar o prompt system desse agente. Lembra que vai ficar gravado. Antes de mostrar, pensa um minuto. cara, não tem problema. Tá gravado. Tá aí, ó. Ele dá Sensacional. as instruções principais, a regra e a Depois estrutura. você escreveu num Word e fez o upload lá. Você não Aham. escreveu direto, né? Nem cabe, né? Na caixinha de Não, instruções. Né? eu criei o agente lá, né? Daí o estilo de linguagem. Ah, e aqui é um prompt para os 4 canais, tá, Roberto? Ó, daí o Basecast Nerd é uma linguagem, Conversiando é outra, Professor Samir Base é outra, SB Inteligência é outra. Daí como que ele vai fazer a descrição da thumbnail? Cada canal é diferente também a thumbnail, ó, com cores e estéticas diferentes. Então aqui é o Basecast Nerd, aqui é o Conversiando, Professor Samir Base, SB Inteligência. Os títulos são diferentes em cada uma, e aqui o prompt geral. E aqui eu tenho a minha imagem, ó. Eu pego a minha imagem, ó, trago para cá e faço o seguinte: gere a imagem. Pronto. Aí ele vai me gerar a thumbnail. Isso você tem que fazer manual. É a única coisa que eu tenho que fazer manual. Enquanto ele está gerando lá, vamos trazer para cá. Isso, senhoras e senhores, e especialmente um recado aqui ao mais recente hater passivo-agressivo que me provocou. Você sabe onde, você vai assistir esse vídeo, você sabe onde. Isso que está sendo demonstrado nessa tela nada mais é do que 4 elementos essenciais para o uso de IA. São eles: descrição, vou começar, delegação. É, O que você vai delegar para a IA fazer no seu lugar? Descrição,
Dizer a ela o quê. Então, o que e o como. Né? Discernimento. E isso ninguém tira do Samir, ninguém tira do usuário de IA nenhum, que é o resultado que ela devolver, você consultar fontes, revisar, corrigir se necessário, e por fim, diligência, que é a sua responsabilidade, pelo que vai para o ar de alguma forma. Não é só copiar e colar. Você Não, precisa dessas duas etapas finais aqui, que nenhuma AGI vai substituir, não vai, cara. Por mais que tenham se propagado aí, olha, o conhecimento humano vai ser completamente dominado por IA em coisa de 5 anos. Não, não vai ter, impossível, impossível. Isso, senhoras e senhores, acabamos de ver ao vivo para mim e para o Samir, vocês vão ver na gravação, 4 elementos fundamentais para o bom uso, um uso ético, moral, filosófico da IA. E aí, antes de vocês, quando virem um produto final aí, ficarem apontando o dedinho, foi feito com IA, foi feito por IA, saibam que tem gente que aplica esses 4 fundamentos. cara, ó, Recado aí, eu não sei se você acompanhou o diálogo, você tá no grupo lá, tem um sim, pentelho lá que foi, puta, vai se lascar. Mano, ó, peguei o texto, já jogou no Renjei? já joguei aqui, vou mandar renderizar. E ele já, o formato dele foi 8 minutos, 8 a 10 minutos. Ele deu 10 e 26, ó. Já tá estimando aí. E, ó, eu terminei. John Wick, empresário. Cara, Ó, olha o trouxe fundo, no olha o Hotel fundo, Continental, New York trouxe o City. contrato, as moedas. Fantástico, a moeda, meu Deus do céu, contrato. Pô, cara, não, olha, os personagens ao fundo ali que estão de frente para a câmera eu não reconheço, mas o John Wick, O John Wick dá ele pra fazer fez fidedigno, cara. É o Keanu Reeves aí. O símbolo do Continental é bem parecido. Ele mudou um pouco o meu Puta cabelo. que pariu, Samir. Me perdoe, velho. Desculpe se tiver mais alguém aí com você Né? ouvir isso. Agora, você ficou um pouquinho diferente, hein? É. Ele deu ali aquela alucinada clássica, né? Deu uma melhoradinha na lata. Mas você consegue refazer isso, certo? Sim. Mas Se, eu não perco tempo com isso, se você Roberto. quiser, lógico, evidente. É. Mas se você quiser, você volta lá no prompt e fala assim, não, peraí, seja um pouco mais aproximado, né, Uhum. na semelhança ali, verossimilhante. Cara, Isso é discernimento. Volta lá, o hater. É discernimento. Ele está escolhendo manter a imagem da primeira versão que saiu. isso aqui Mas ele pode mudar. Isso aqui ele vai demorar uns 40 minutos. Então, Não tem problema. A gente tá fazendo, claro. Não, isso aí não é para agora, não é para já. Mas uma coisa que você falou, Roberto, que eu acho que é importante, se você me permitir ler a nota de transparência que eu estou colocando em todos os meus por livros. favor. Ó, todos os meus livros agora tem na última página isso aqui, ó. Você tem isso num Word para ter lá? Não. Enquanto você lê, a gente mostra? Não? Não tem problema, vamos ler. Deixa eu abrir aqui um livro. Espero que eu abra um PDF de um livro aqui. Vou pegar essa armadura das 6 marcas aqui. Deixa eu trazer ele para cá. A gente tela, Aí, e ó. você lê, que isso depois no corte fica destacado. Uhum. Então, esse aí é o último livro que saiu agora, Armadura das 6 Marcas. Tá? Ó, esse aqui já saiu com o ISNI, ó, tá vendo? Esse aqui é o meu ISNI. Que é mesmo, desculpa, é um ISBN para autor. Esse agora é para autor. O ISBN é para obras, né? E o ISNI é para o autor. Então, esse é o meu número, em qualquer lugar do mundo, esse é o meu número de ISNI. Se a gente for lá na última página, tá aqui, ó, nota de transparência. Eu estou colocando em todos os meus livros. Dá só um zoom aí e vamos lê-la. Vamos lê-la na íntegra.
Dá um zoom, peraí. Aí tá bom. Ó, agora que concluímos essa jornada, acho justo fazer essa nota de transparência e compartilhar com você como esse livro foi construído. O texto que você acabou de ler é 100% humano. Uma coisa que eu não abro mão. Quem escreve os meus livros sou eu, não é a IA. Tá? É eu que sento e vou escrevendo. Então, fruto das minhas noites de escrita, da minha experiência em sala de aula e das minhas opiniões pessoais. Utilizei ferramentas de inteligência artificial generativa, sim, mas exclusivamente para a organização inicial de tópicos e concatenação de ideias, o famoso brainstorming. Ou você acha que eu ia conseguir escrever isso aqui sem pesquisar? De forma alguma. Se na Cabala não tinha os 72 demônios, eu fui na Goetia. Você não acha qualquer coisa de Goetia fácil por aí. Eu fui para IA. Eu fui pesquisar os 72. O que cada um dos 72 faziam. E tanto é que, ao longo do livro aqui, vai falar o nome dos 72 demônios e o que cada um faz. Cada um tem uma função dentro da empresa, tá, criada pelo Salomão. Então, eu uso a IA para isso. Eu diria, né, tem um autor brasileiro que eu gosto muito, eu inclusive conheço ele, vou até mandar para ele depois o link dessa nossa conversa, Roberto, o professor Walter Longo. O Walter Longo, o ano passado, ele escreveu 16 livros, todos usando IA. E numa conversa que eu tive com ele, nós chegamos à conclusão que hoje existem várias formas de a gente escrever um livro com IA. O que a grande maioria faz é gera um prompt vagabundo, joga no chat GPT, manda o chat GPT fazer e publica na Amazon e pronto. A Amazon está restringindo o número de publicações a 5 por semana, se eu não me engano. Você pode publicar 5 livros por semana. Tanto é que eles criaram uma área de publicação só com IA. Mas aí o que o cara fez? Nada. Quem trabalhou ali foi a IA. Eu hoje eu vejo que eu estou trabalhando com a IA como se fosse um centauro. Onde é que está a força do centauro? Na parte de trás, na parte de cavalo ou na parte humana? A força dele está na parte de cavalo. E a inteligência está onde? Está na Na parte parte humana. humana. Então eu estou usando a inteligência artificial hoje para ser o cavalo na minha geração. É na minha pesquisa, é na geração de imagens. Todas as imagens são geradas por IA. Vou deixar mais claro aqui embaixo. Né? E a ideia inicial que eu tenho, eu jogo ela ali, eu faço as minhas pesquisas e gero o sumário. Ponto. A partir daí, morreu o IA. A partir daí entra o Samir trabalhando. Daí a minha inteligência, as minhas pesquisas que eu vou fazer, eu procuro evitar utilizar a IA a partir desse momento. A IA é para a criação inicial da ideia. Eu estou trabalhando num outro livro, esse depois eu comento com você em off, que é mais maluco ainda do que todos esses outros aqui. A minha esposa até falou, você tem certeza que você vai escrever sobre isso? Eu falei, tenho. Ela lê todos os seus rascunhos e faz Uhum. e propõe um filtro. Fala, tem E ela certeza? faz o prefácio de todos os meus livros, tem mais essa ainda. E ela perguntou, você tem certeza que você vai entrar nesse vespeiro? Eu falei, tenho. Mas você tem certeza que você está pronto para aguentar os haters? Eu falei, evidência histórica, Silvana. Mas os haters que se danem, você não tem que escrever nada, não tem que se manifestar em nada com haters. Você tem que se preocupar com o teu leitor, com o teu fã, com o teu cliente. É evidência histórica, o que Os o cara vai haters não reclamar? valem um peido. É, Mas tem uma coisa importante aí. Pá, esqueci. Continua lendo aí, cara. Eu vou resgatar. Tem uma pergunta aí com relação a isso. Manda lá, vamos lá.
Faço questão de frisar, a tecnologia em nada interferiu na escrita, muito pelo contrário. Ao delegar a organização estrutural para a IA, ela limpou o caminho e me deixou livre para focar no que realmente importa. Colocar minha voz, minha vivência e a precisão técnica em cada parágrafo sem atalhos. Memória. A memória, porque isso É. tá no seu agente, tá no seu prompt system também. Ele vai navegar pela memória, ou seja, tudo que ele conhece sobre Samir Base, ele vai usar como contexto para produzir isso que você pediu. O que eu lembrei foi o seguinte: teve um querido lá do grupo Criadoria, e vou citar nominalmente aqui, porque eu vou chamá-lo para conversar comigo, é o Caio Moreno, cara. Ele fez uma colocação interessante, até uma hora eu estava respondendo algumas questões dele ali, questões não, debatendo, e ele perguntou, quem que escreveu isso, né? Foi você ou o Minus Comet, o meu agente? Que eu nunca sei quando é você ou quando é o agente. Eu falei, cara, fui eu mesmo, né? Mas me deixou curioso, e aí que nos bastidores, refletindo sobre isso, cara, ele usou a palavra simbiose. Eu falei, cara, você e o agente, o assistente, estão numa verdadeira simbiose. Mas não, a descrição que você fez agora do uso do IA me deixou muito mais claro, assim, o que é de fato a figura. É o centauro, cara, porque a inteligência, se o discernimento e diligência, eles estão na frente, e eles estão na parte humana, não se fala de simbiose. Não se fala de simbiose, falam-se de forças complementares, cara, né? Forças complementares, claro. Então, eu acho que isso responde muito mais. Essa analogia do centauro responde muito mais a essa dúvida do Caio e a minha também de definir, né? Eu não faço com IA, eu uso a IA naturalmente, é uma ferramenta, mas, sobretudo, o produto final continua sendo Roberto de Paiva. Assim como você está demonstrando aí, continua sendo e nunca vai deixar de ser Samir Base. Ó, essa parte azul aqui é o cavalo. Não se confunda com o Minotauro, né? Não pode ser confundido com o Minotauro, onde a Não, força não. está onde? A força está no corpo humano e a inteligência está no touro. Muito Então, bom, aqui cara. é o cavalo e aqui é o ser humano. Pronto, acabou? Aí você tem um livro sobre mitologia. Tem gente usando IA como Minotauro, hein? Tem. Cara, Aí acabou. Aí olha o que você acabou de falar. Olha o que você acabou de... o Minotauro não tem diferença. O Minotauro é uma O coisa só. Minotauro continua racional. Ele É, só tá com uma disputa. Pô, eu vou escrever disso. Cara, você me deu uma ideia de conteúdo. o centauro não. O Ainda, centauro ainda é pena que você não tem. Você não tem rede social, mas eu vou te citar. No que eu escrever ali, vai pro LinkedIn, vai para minha newsletter, mas eu vou te citar. Vambora, que isso tá fabuloso, meu. aqui no final, ó, já na parte visual, utilizei a tecnologia com força total. A capa e todas as ilustrações internas que acompanharam sua leitura foram criadas com ferramentas de IA sob minha direção criativa. O objetivo foi fugir do lugar comum e criar imagens que tornassem o entendimento mais fluido e prático. Encerro esse livro com a mesma transparência com que comecei, usando a tecnologia como alavanca para potencializar o ensino, mas nunca para substituir o pensamento crítico. Camilo, sobretudo, cara, você não pensa em tornar isso um produto. E agora, falando um pouco como marqueteiro aqui, marqueteiro, aquele dos mais tarados, né, por oferta e produto. Eu estou indicando isso, olha, tá aí, o método Samir Base para se inscrever num livro, utilizando, escrever e publicar, utilizando ferramentas de IA para o público 50 mais. Porque eu não tenho dúvida de que há centenas de milhares, 50 a mais, que estão no grande dilema da modernidade aí, que é o de renovar-se, né? Roberto, tá aí, ó, IAPQP. Não vou abrir que ainda é projeto. Pô, mas você não Fica aí. pode nem dar um spoiler, dá um spoilerzinho. O que tem aí dentro, velho? Inteligência artificial para qualquer pessoa. Eu não vou editar.
Já, já tô tentando que esse vídeo não será editado. Ele vai pro ar do jeito que tá, Samir Base. Meu Então, tá Deus aí, do tá aí. céu, cara. Bicho, isso aí tem um tom de sarcasmo Ó, com pequenas sugestões de ironia. vou dar uma Não melhorada chama, ainda, não, mas essa é a não primeira precisa capa. mostrar, não, Samir, se você não quiser. Mas, pô, que favor, inteligência artificial para qualquer pessoa. E a PQP, um guia prático e acessível para entender e usar a IA no seu dia a dia. Vai ter uma parte que fala do livro lá, Roberto. Cara, porque eu tô desenvolvendo esse produto, entendeu? Esse produto mesmo, que foi uma coisa que eu vi, na verdade eu vi na minha mãe, a dificuldade que ela tinha, né, em assimilar, aprender e usar novas tecnologias. Ela faleceu recentemente, em 2024 ela tinha 80 anos de idade. Pô, Aham, cara, e ela tava com uma dificuldade enorme de usar o aplicativo do banco no celular, ah, de usar as funções mínimas e básicas do WhatsApp, né? aham, E tem uma falha gigantesca, assim, um abandono dessa geração mais analógica, mais sênior, com relação à adoção dessas uhum. novas tecnologias. O pessoal solta aí, solta SaaS, solta aplicativos, solta o que for, agentes, mas é especialmente focado nos jovens que já nasceram nesse ambiente digitalizado. Tá? Não é verdade? Não sei se você É, concorda comigo. Cara, eu sou nerd, assim como você. Então eu sei o que eu sei, não é muito, é pífio, é por curiosidade. Né? uhum. Só que a curiosidade é um esforço que não é nato de Não, todo mundo, né? estudar pra caramba. Pelo contrário, exato, tem um esforço de estudo aí, de pesquisa. Tem gente que tem medo, velho. No lugar da Uhum. curiosidade tem medo, né? Minha mãe tinha medo de caixa eletrônico. Pô. Enfim, cara, que fabuloso. Alguma coisa já saiu lá do Reigen ou não? Isso aí ainda vai demorar, você falou uns Não, 40 me minutos. demora um pouco. Cara, você falou um negócio aí, eu tenho um livro aqui. E aí eu pensei nesse produto, sabe? Eu comecei pequenininho, ó, uma consultoria de 1 hora, eu te ensino a usar Perplexity e Notebook LM. O Aham, Notebook LM para estudar, pesquisar e o Perplexity para produzir, fazer exatamente o que você fez aí, tá? Lá você uhum, monta um space, monta um assistente, né? Não é bem um agente, é mais um assistente, mas ele produz exatamente o que você demonstrou aí. Ah, você uhum, quer um roteiro, você quer legenda para o YouTube, você quer imagem, ele já, no momento que você insere um comando besta, ele te dá o resultado. aham. Fabuloso, cara. Cara, esse livro aqui eu acho sensacional para ajudar a pensar Design Thinking. a origem do design thinking, tá? Da HSM. Esse livro aqui me Cara, fez pensar. esse livro aí, o que que é? É coisa de 2000, entre 2010 e 2015. Porque eu me lembro esse assunto aí, o que que é design thinking, o Canva, eu me lembro, 2014. eu me lembro de ter estudado por essa época, hein? Cara, o Canva, do modelo de negócios, ele saiu em 2010 no Brasil, né? Foi. Não, 2011. 2011 ele foi lançado no Mas mundo. foi nesse intervalo de 5 anos, cara, entre 2010 e Eu, 2015. eu conheci o Alexander Osterwalder em 2010 na Universidade de Estocolmo. Ele estava finalizando a, a tese de doutorado dele. Ele era o coordenador da Catapult, que era a área de empreendedorismo da Universidade de Estocolmo. Uma universidade sensacional, cara. Eu passei alguns dias lá e lá eu conheci o Osterwalder. Ele nem tinha lançado o livro ainda, ele estava na fase final da edição do livro, né, do Campus. Eu tenho ele aqui Caramba, embaixo. meu amigo, você tem um network Daí depois ele de lançou, quilate, hein? daí depois ele Walter lançou Longo. outros, tal. E daí eu visitei em Nova York também a sede da IDEO, que é a empresa dos criadores
Tim Brown, é isso aqui, ó. Design Thinking, Tim Brown. É um dos criadores da IDEO. Tem um vídeo sensacional dos caras. Vai, entra no YouTube e coloca carrinho de supermercado. Vê? Mostra aí pra gente. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui, ó. IDEO Cart Project. Mas pega o grande, de 21 minutos. É um vídeo antiguíssimo que eles mostram, é um programa da ABC, que eles mostram todo o processo criativo da IDEO, que é o processo do Design Thinking. Hoje, muita gente nem fala mais em Design Thinking. Cara, eu, em todas as minhas consultorias, em tudo que eu faço, começo com Design Thinking. Isso aqui é algo que eu É, aprendi. mas deixaram de falar muito mais por assimilação do Sim, que sim. por abandono. É Aham. igual a injeção eletrônica de carro, Uhum. né? No surgimento era um hype. Hoje não se fala mais nisso. Por quê? Não, nem se concebe Sim. algo diferente do uso, certo? Uhum. Ah, Então, tudo que eu faço é baseado em Design Thinking. Tudo. Não tem como. pô, sensacional essa É, indicação. aqui tem um monte, essa Esse parte de negócio. baixo aqui desses livros aqui é tudo livro de Design Thinking. E os livros tudo organizado, né? O pessoal às vezes tirava sarro de mim e achava que isso aqui era um papel de parede que eu usava. Eu, não, gente, isso aqui tá cheio de um negócio chamado livro. Deixe-me adivinhar. Geração Z. Ah, Ah, nem sabe o que que é isso, né? não, cara, meu filho, outro dia ele me soltou uma, cara, eu tive vontade de virar-lhe um tapa com a parte de trás da mão, assim, ele falou, pô, ler livro físico é mó paia. Eu falei, cara, você não tem noção da neuroplasticidade que você está deixando de desenvolver quando foca e lê e consome coisa só na tela do tablet. Né? Mas Cara, isso fica para uma próxima conversa. O Samir, o ponto aqui que também me ocorreu era a primeira pergunta que eu tinha para te fazer e de fato você acabou respondendo nesse tempo todo. Você tem uma história aí que você era professor de faculdade por mais de 25 anos e um belo dia você teve a epifania. No meio da aula, chega! Mandou todo mundo embora, fechou sua malinha e nunca mais voltou. Por quê? dia 10 de maio de 2023. O que aconteceu, Samir, nesse dia, data e horário e por quê? Cara, eu percebi que eu estava dando aula para as paredes. Eu estava dando aula numa turma de manhã e eu estava dando aula para as paredes. Eu já vinha com esse sentimento há algum tempo, né? Mas eu acabei percebendo que o que eu estava falando ali, literalmente jogando pérola aos porcos. Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Mais de 20 anos em sala de aula, tanto na graduação quanto em pós-graduação, né? Eu fui coordenador de cursos de pós-graduação durante muito tempo no Unicuritiba também. E eu percebi que o ensino mudou. Então, hoje o pessoal ele não quer saber de estudar. Eles Isso, querem só a coisa pronta. voltando, o ano era 23, 3 anos atrás. Tá? Então, bem no surgimento da IA. Né? Quando começou a se falar em chat GPT, o chat GPT 3.0, né? O primeiro chat GPT que veio a público, foi ali em 23. Daí os alunos querendo dar desperto para cima de professor, aluno não querendo estudar. Eu estava num grande grupo educacional ali, o professor é só mais um, aluno é boi no pasto. Eu falei, não, isso para mim não é educação. Se você olhar aqui, Roberto, ó, alguns até falam que é loucura o que eu faço. dá um Deixa eu Ctrl te... mais aí só para dar um zoom.
Deixa eu achar aqui. Aqui é a minha apresentação que eu faço logo no início do meu site aqui. Aos meus alunos, deixo um agradecimento que vem lá do fundo do coração. Obrigado. Obrigado por me ouvirem, me questionarem, me desafiarem e principalmente por me acolherem. Isso parou de existir. Não tinha mais. Cada aula, cada conversa, cada crítica construtiva ajudou a moldar o profissional, a pessoa que sou hoje. Depois de quase 20 anos como professor universitário, posso dizer com todas as letras, eu fui e continuo sendo feliz. Agora, o que pegou foi isso aqui, ó. Para mim, ser professor não é uma escolha de carreira, é vocação, é sacerdócio. E meus alunos, bem, perdão o exagero, mas eles são o meu Deus. Deus com letra minúscula, antes que alguém fale alguma coisa. São eles que justificam cada manhã que acordo com vontade de entrar em sala e dar o meu melhor. Porque não existe nada mais nobre do que entregar conhecimento a quem está disposto a receber. Eu parei de ver isso. A partir do momento que eu parei de ver isso, eu não tinha mais por que exercer o meu sacerdócio de professor. Cara, já tem pesquisas e estatísticas aí aos milhares de que essa é a geração mais burra da Sim. história, né? Ela é Uhum. literalmente mais burra do que os nossos antepassados. E, e o fato, muito também por terem nascido e se desenvolvido já numa era digital Uhum. intensa, né? E nem falamos ainda das próximas, hein, cara, que elas vão nascer e crescer numa era de inteligência artificial. Falamos somente da digitalização. Você acha que tem correlação isso? Você falou que esse teu Sim. episódio foi em 2023. Você Uhum. tinha uma audiência de geração Z. Já era começo da geração Z. Os caras não Não, estavam começo nem não, aí. era a geração Z. É. 2023, o pessoal de faculdade com 18, 19 anos aí é nascido em 2003, Uhum. 2004. Cara, eu comecei a comparar esse pessoal comigo. Quando eu entrei na faculdade com 17 anos, faculdade de economia, lá em Campo Mourão, no interior do Paraná. Eu já trabalhava. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade no Banco do Brasil. Essa piazada de hoje, muitos chegam na faculdade, não estão nem aí, nem sabem o que querem da vida. Muitos estão ali porque o pai obrigou. Aí, por que você está fazendo curso de contábeis, de administração, de relações internacionais, ou até mesmo de direito? Ah, porque não tinha outra coisa para fazer. Qual é a tua perspectiva de futuro? Não sei. O que você vai fazer amanhã ou depois? Deixa a vida me levar. Eles não têm perspectiva de futuro nenhum. Eles não sabem o que eles querem. E o pior, não tem quem os cobre disso. Eu parei e pensei, falei, Cara, isso eu? é uma inércia deplorável. E a pessoa assumir isso ainda, meu, não tem vergonha ainda, né? É, Eu vejo, já testemunhei gente falando isso com orgulho. Eu sim. trabalho com banda de Gen Z. Assim, depois que eu mudei de carreira, né, de 2018 para cá, eu me vi trabalhando com Gen Z em quantidade. E tem gente que bate no peito e se orgulha de dizer isso, cara. Não, eu não tenho paciência mais. Eu perdi total e completa paciência com esse tipo de coisa. Tanto é que eu falei, não, chega. Tenho duas turmas de pós online, mas aí é diferente. Você ainda tem, Sim, mas aí é mas um pessoal mais sênior. sim, aí é mais cedo, mas graduação hoje acho que não me pega mais, cara. Mas agora uma ambiguidade que eu enxerguei aí. Ao mesmo tempo que você abandonou a sala de aula física, presencial, você continua a colocar os seus ensinamentos, seus cursos, seus produtos na internet. Aí é para quem quer e para quem precisa. Tem audiência, mas como é que você se afigura que esse parágrafo aí existe à disposição de alguém receber o conhecimento que você transfere? O tipo de material que eu estou desenvolvendo hoje, Roberto, é aquele tipo de material que faculdade nenhuma ensina.
tá? Se a gente for pegar aqui os cursos, deixa eu diminuir aqui. Opa, entramos num outro viés aí, que é o sistema de ensino atual, né? Tá? Nenhum curso vai dar nenhuma faculdade vai dar um curso de gestão do tempo e produtividade. Nenhuma faculdade vai dar gestão financeira para empreendedor na prática. Eu dei aula de administração financeira por 25 anos. Tudo que eu abordo nesse curso aqui não está numa grade da faculdade. Ó, aqui é onde eu coloco os meus cursos, todos no Hotmart, tá? E outra, ó, a estrutura dos cursos. Tem a aula gravada, tem um podcast, tem um e-book e ainda tem alguns vídeos de curadoria. Então, nenhuma faculdade vai dar aula focada nisso daqui. Não vai ensinar mentalidade financeira, separação entre pessoa física e pessoa jurídica, mapeamento de custos, precificação inteligente, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, capital de giro, rotina do gestor e obrigação do MEI. Cara, eu dei aula Cara, de... eu não sei você, mas eu acho que isso aí é matéria de ensino médio. Sim, deveria ser. Está faculdade. Uhum. Mas nenhuma faculdade vai ensinar isso para o Então, aluno. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei pegar os cursos que fogem esse aqui, por exemplo, como sair das dívidas. O curso aborda estratégias práticas e fundamentos da educação financeira voltado para controle de dívidas, renegociação com credores e recuperação de crédito. Isso aqui todo mundo tinha que saber. Eu não estou falando aqui que você tem que fazer um orçamentozinho. Não. Você tem que aprender a controlar suas despesas. Mas não é deixar de tomar o cafezinho todo dia que você vai ficar rico ou não, como alguns idiotas falam por pode aí. crer. Não, você tem que ter toda uma segurança, todo um planejamento por trás disso tudo. Então, daí, o que eu procurei fazer? Né? Criar cursos que universidade, faculdade nenhuma explica, ensina. Né? Esse aqui é o Pronto Chegou ao Poder. Esse é legal, esse tem um livro. Ó. Então, todos esses têm livro. Esse aqui, ó, Pronto Chegou ao Poder. Esse aqui tá cheio de desenhinhos, explicando tudo, como é que faz, tá? Esse livrinho aqui deu trabalho para fazer. Todos os cursos têm livro. Chegou no final do curso, o aluno ganha o livro. Eu dou o livro digital para ele também. Daí, às vezes, o pessoal fala, mas por que você faz isso? Cara, eu faço porque eu gosto. Aí é a paixão de ensinar mesmo, de transmitir o que está. Esses dias atrás, alguém lá no Criadoria, né, eu coloquei um livro lá no grupo dos sujos, né? Eu coloquei lá para nós, para o pessoal e tal. Putz, um livro caro, bicho. Se você for olhar, os meus livros também tem outra, Roberto. Olha o preço disso aqui. R$ 82,90. Quanto que você acha que eu ganho em cima desses R$ 82,90? Né? Não imagino. Não é muito. Chute? 10%. Que mais? 15%. Não chega a isso. Esse livro aqui eu devo estar ganhando uns 12, 13 reais. O restante é o quê? Impressão. O que é caro hoje é você imprimir um livro. Tá? Esse livro aqui custa quase 60 reais só de impressão. E ainda nem recebi ele. Né? Eu coloquei essa semana, eles já devem me mandar daqui uns dias. Então isso é caro. Ah, mas por que você pega e dá o PDF para as pessoas? Eu quero compartilhar conhecimento. Ok. É uma forma de divulgação também. Né? Então, esses daqui que são meus, esses eu divulgo, não tem problema nenhum. Mas esses aqui das editoras, eu já não posso fazer isso. Tá? Aí, Aí é direito da editora. você quer esse livro aqui, você vai ter que entrar lá, tem lá na Amazon. Tá? Você vai comprar da editora, você está comprando direto da Intersaberes, ó. O livro foi publicado lá em 2016, que está ranqueado
Muitos livros meus já estão ranqueados. Ó, número 422 em livros de teoria da contabilidade. Então já tem ranking alguns livros meus já na Amazon. Ó, olha que maravilha. 331.111 de todos os livros da Amazon, esse livro está ranqueado com 331.111. Tem mais de 10 milhões de livros na Amazon. Pode não ser nada, mas, pô, é livro ranqueado na Amazon que eu já tenho. Tem gente que não consegue isso. Então, eu já tenho alguns É uma livros. bela prova social, pô. Uhum. Eu já tenho alguns livros que estão ranqueados já na Amazon. Bom, você pretende, de alguma forma, você pretende produtizar esse método. Sim, uma Você, já, parte você, você, dele. você tem isso nos seus projetos aí, no seu Sim. futuro, ensinar as pessoas, ó, tá bom, escreva um livro, publique um livro, identifique a audiência, né, que você quer. Eu tô com um outro projeto aí para poder escrever também. Esse eu quero transformar num curso, mas um curso mais longo, que foi uma empresa que me pediu, inclusive, como utilizar a IA no dia a dia no escritório de contabilidade e finanças. A prática diária de um escritório de contabilidade, como usar a IA no dia a dia. Ensinar o cara a fazer mesmo isso. Ensinar a analisar um balanço, fazendo comandos, fazendo prompts para o dia a dia. Então, isso tá guardado numa gavetinha aí. E eu também tenho um problema, cara. Eu começo a fazer as coisas, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ah, Então, chega uma hora que tem que dar clássico. uma brecada. Ou a máquina pifa, né? Mas Agora é clássico. Cara, até... eu tive essa aula, análise de balanços. Onde que eu fiz? Eu fiz no papel de 14 colunas, né, cara? Cara, eu adorava dar esse tipo de aula. Adorava, adorava, adorava. Tem aqui alguns livros aí, vai aparecer. Eu não sei qual livro que tem. Eu adorava dar aula de análise de balanço. Mas faz parte, né? E agora estamos Sensacional, aí. Samir. Sensacional, meu cara. Cara, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, né? Podia, né, cara? Mas eu acho que a gente pode reservar para futuras conversas, se Deus quiser. Não, Eu já vamos. pensei assim, em explorar mais 2 ou 3 assuntos para desenvolver com você aí em episódios futuros. Uhum. O, o que eu quero deixar registrado mesmo aqui é esse projeto que a gente fez, iniciou aqui nessa gravação, que é a gestão empresarial sob a ótica, né, de John Wick 1, 2, 3 e 4. Esse Uhum. aqui eu quero fazer o pedido público para que assim que ele tiver concluído, você publicá-lo, me chame em collab no meu canal, que eu gostaria muito que ele estivesse lá também. Não, eu vou fazer. Esse primeiro que a gente fez, ele pegou os 4, né? Daí depois vamos fazer um para cada um. Já tem um spin-off, já tem um spin-off pronto, mas cara, que Uhum. coisa brilhante. Meu caro, eu quero realmente agradecer imensamente a oportunidade que você me deu É, de que isso. conversar com você nesse tempo. A dedicação do tempo, a disposição em compartilhar o que você sabe, o que está aí na sua cabeça, está aí no seu cérebro, no seu backroom. Cara, Backroom, assiste esse filme, bicho. Abre uma aba aí, coloca aí o Eu trailer já, oficial. Cara, e eu o já fui negócio. atrás da internet dos vários backrooms que existem. Cara, não, a origem desse negócio foi um meme no Aham. 4chan em 2014. Eu descobri isso essa semana, meu cara. Eu falei, inacreditável. Aí o maluco transformou isso em curta, o curta viralizou amplamente, claro, e aí chegou no longa. O longa é lançamento recente, aí nesse Aí dá para mês. juntar o Black Room com o Sete Além, a lenda que tem no Brasil aí. Conhece a lenda do Sete Além? Não, Também é uma maluquice, que você entra no... A grande maioria acontece em ônibus. Você entra num ônibus e as pessoas estão
chorando, tristes, porque estão indo para Sete Além. E daí as pessoas olham para você e falam: não, mas você não é de Sete Além, você é da Terra. Então você tem que descer do ônibus, você não está indo para Sete Além. É como se fosse um transporte para algum outro lugar. Procura depois a lenda de Vou Sete ver, Além. vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Você Cara, junta fabuloso, fabuloso. Sete Cara, Além, foi uma satisfação gigantesca conhecer o seu backroom, sabe? De verdade. Meu caro, uma mensagem final para quem nos assistirá futuramente, e vai ficar no corte, hein? uhum. Cara, Escolha bem. eu costumo dizer que conhecimento não faz mal a ninguém. Ah, Essa é a minha, sempre vai ser a minha palavra final em qualquer coisa. Conhecimento, aprender, estudar, não faz mal a ninguém. E se alguém disse para você que isso dói ou machuca, mentiu. Tá? Não dói, não machuca nada você conhecer, você aprender, você estudar. Eu estudei muito nessa vida e continuo estudando. Eu nunca parei de estudar. o senhor é um curioso, né? É, Sobretudo. uhum. Isso, e não, sobretudo é sobretudo também. É que não adianta você ficar parado em um único assunto. Eu tenho os meus assuntos que eu gosto muito de estudar, de ler, né, que você já viu que é muito de ambiente nerd. Né? Tem outro livro já. Cara, se você deixar, nós vamos ficar o dia inteiro aqui falando de livro. Não, mostra, pode mostrar, pode mostrar. Coisa aqui. O que você está me dando é insumo, de novo, para desenvolver outros episódios. Onde nascem os gênios? Eric Weiner. Uhum. Cara, esse livro aqui é sensacional. E outra coisa que eu estou gostando muito, literatura de terror, cara. Mas boa. Estrada da Noite, Joe Hill. Sabe quem que é Joe Hill? Não, Filho do mestre do terror. Como é que é o nome? Fugiu? O criador do It lá, coisa. Porra, minha mulher tem um monte de livros dele. Fugiu o nome do autor? It. Mas ela tem ali, depois eu vejo, depois eu passo o nome. a gente menciona É. na descrição do vídeo. Daí eu tô lendo bastante coisa sobre isso aqui também. Que isso aqui para mim é inspiração, né? Para Claro, os livros. claro, tudo, tudo. Absolutamente tudo. Experiência, cara. Experiência não se ensina, né? É. Mas você consegue sistematizá-la e colocar em algum lugar. Quem Aham. quiser ler vai Não, absorver. e daí você pega as coisas mais nerds, né? Quem vai comprar um livro sobre cyberpunk? Nenhum acaso. Rafat Kosik. Minha Conhece Nossa aqui? Senhora, cara. E esses livros são em português? Tudo em português, cara. Alguém ainda teve a coragem de publicar isso em português. Uhum. Uau. Ó, Parabéns, hein? Parabéns ao maluco que. League of Legends. Ah, isso. O meu filho joga isso. É o jogo? É do jogo? É do jogo, é a história Minha do nossa. jogo, cara. Ele é todo ilustrado por dentro. LOL. Ele é a história do jogo, ó. Você vê, ó, o nível das O cara coisas. que desenvolve um jogo desse, ele é filósofo, né? Ele é um pouco filósofo, psicólogo, Sim. psiquiatra. O cara, ele tem que buscar em fontes muito mais profundas, assim, para criar um entretenimento. É, Uhum. uma coisa dessa não é a ideia de um café, de um lanche. Não. Esse último livro ali, A Armadura das Seis Marcas, eu criei um universo. Criei todo um contexto por trás, todo um universo para poder explicar o porquê da batalha, tudo, tá? Então e é desses livros aqui que sai a inspiração. Ah, foi a IA. Aham, foi a IA. Sim, excepcional. Excepcional, sim. Amigo, mais uma vez, cara. Meu muito obrigado mesmo. De coração. Eu acho que ficou ótimo. Já vou dando um spoiler aqui, inevitável, a não ser que no privado você me proíba.
mas o Não, vídeo vai subir do jeito que tá. Eu vou fazer pequenos ajustes só no início e no fim, isso vai do jeito que tá, cara, porque isso aqui foi um aprendizado inestimável para mim. E eu tenho certeza que isso não pode ficar restrito aqui, cara. Tem que, tem que, tem que ir pro ar. não, Verdade mesmo, cara. Foi fabuloso. precisar de outras para a gente bater mais outras Não, ideias. vamos. Vai ter sim. Como eu te falei, esse é um projeto que eu estou revitalizando. Meu canal estava às traças e chegou o momento. Eu preciso realmente dar volume, dar amplitude a ele. E é o projeto é esse aqui, cara. Eu vou conversar assim como você, converso com outras pessoas, com profundidade, reflexão, controvérsia, polêmica necessários. Uhum. De novo, de coração, meu muito obrigado. Foi uma grande satisfação também conhecê-los. Somos amigos de internet, né? Isso é É, importante deixar registrado, o que significa que só o tempo vai poder terminá-la. Né? com certeza, com Não há certeza. espaço, né? Não há espaço que limite essa amizade. Foi um grande prazer conhecê-la e realmente conversar com você. E fica aqui, fica o convite, sim, para próximos episódios aí sobre outros assuntos nerds, científicos, né? Contábeis. Cara, Cara, eu desejo a você muita saúde, muita alegria, muita prosperidade, infinito e além. Como eu dizia lá, eu que te agradeço, foi um papo legal, né? E me coloco à disposição para o que você precisar aí e vamos disseminar o conhecimento. vamos, E bom. vamos acabar com esses traia aí que não entendem nada do que é inteligência artificial e ficam falando bobagem. Eles que fiquem, né? Eles são um oceano azul e não sabem, né? É, Eles são um oceano azul para. aham. Cara, muito obrigado mesmo, mais uma vez, tudo de bom e até uma próxima. Valeu, Roberto. Tchau, tchau.